presente, cada líder, cada membro, cada visitante, cada cooperador que nessa noite, nessa tarde, fim de tarde, início de noite, veio para a casa do Senhor buscar a presença do Senhor. Evangelho de Cristo, segundo escreve Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nosso irmão amigo pastor Félix, que o Senhor abençoe. Eu estive ali já tem vários janeiros. Eu estive ali na igreja do pastor Félix. Reconheci ele ao chegar aqui. Deus continue também abençoando. O pastor Luiz também mandou avisar que na igreja do nosso irmão amigo pastor Félix vai ter Santa Ceia. Possa que ele não fique até o término do culto. Aleluia, porque ele tem que ir para a ceia do Senhor. Quando ele sair, o Senhor Deus conduz em paz, do mesmo jeito que trouxe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estou acompanhado com a comitiva, a minha esposa, a pastora Magna, alguns membros, e também ali conosco, agora no nome do Senhor, Igreja Evangélica Torre Forte, é o Senhor, bendito seja o Rei dos Reis. Quem achou o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 a seguir, a parábola do filho pródigo, bendito seja o Rei dos Reis. Já tem tempo que a gente não vem a essa casa, esse santuário, adorar o nome do Senhor. Poucos dias atrás, a minha esposa estava até falando, aquele pastor ali da Gal Costa que sempre te levava, nunca mais levou você para pregar lá. Aí eu falei, pastor Luiz, eu não lembro o nome dele não. Quando foi hoje de manhã, eu falei, você lembra daquele pastor que você falou? Foi ele que nos chamou para a gente ir lá novamente, adorar o nome do Senhor. Estamos aqui, né, com o mesmo propósito, a mesma finalidade, que é buscar a presença do Senhor, entregar no altar do Senhor a nossa verdadeira adoração aqui neste lugar. Que Deus continue sendo louvado por todas as vidas, todos aqueles que nos antecederam com as suas oportunidades, que louvou o nome do Senhor. Que o céu continue te abençoando de forma poderosa. Evangelho de Cristo, segundo escreve Lucas, capítulo 15, parágrafo 11, pois está escrito o prefácio e a epígrafe do texto, a parábola do filho pródigo. Versículo 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dai minha parte da fazenda, que me pertence. Ele repartiu por ele a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra bem longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei até com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Traz também um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegria. Bendito é o nome do Senhor. Esse pai aqui, ele aprende com o céu. A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. E
E aqui, quando o filho retorna para casa, o pai também faz festa dentro do ambiente. É verdade que esse capítulo insere 3 parábolas, mas esse culto é um culto voltado e denominado o culto do retorno. A volta do filho pródigo para a casa do seu pai. Mas para observar que na fazenda do pai do filho pródigo não faltava nada. Ele tinha tudo. Ele tinha respeito, dignidade, regalia, privilégio, sucesso, abundância, prosperidade, autoridade. Ele tinha as bênçãos e muitas coisas ao qual lhe cercava. E ali nasce dentro do coração dele um desejo de ele pedir ao Pai, aleluia, a sua herança, igreja. E quando a gente para observar, ele foge de um dos princípios da cultura daquela época. Qual princípio é esse? É o princípio que todo o filho só tem direito à herança após a morte do seu pai. Só que aqui agora ele vai pedir a herança ao pai, o seu pai ainda estando livre. Mas do mesmo jeito que Deus dá ao ser humano o direito do livre-arbítrio, glória a Deus, aleluia. Do mesmo jeito que o Senhor Deus, Ele dá o direito, só um pouquinho, glória a Deus, aleluia, tá bom. Dá o direito do livre-arbítrio a cada ser humano. Assim foi o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo respeitou a escolha do filho pródigo. E assim, ele reparte o que era dele. Ao repartir, não demorou muito tempo, o filho pródigo arrumou tudo e partiu para uma terra bem distante. Partiu para uma terra longínqua e agora ele começa a gastar. Ele não fez nenhum tipo de investimento com aquilo que o pai tinha dado. Ele não botou dinheiro, aleluia, para ter uma rotatividade. Ele não botou dinheiro para ter um meio de renda. Ele começou a gastar desordenadamente tudo aquilo que o pai tinha lhe dado. Há um dito que de fato é verdade, que tudo aquilo que a gente tira e não coloca, um dia se acaba. E agora ele teve a liberdade de escolher o seu próprio caminho. Outra coisa que o pai respeita na vida de todo ser humano é eu e você escolher o nosso caminho. Nós somos sabedores que há 2 caminhos. Nós somos sabedores que há 2 portas. Nós somos sabedores que há o céu e o inferno, Deus e o diabo. Nós somos sabedores que existe joio e trigo, que serve os que não servem. E Deus, Ele deixa para mim e para você o direito da escolha. É a gente que escolhe entre a bênção e a maldição. É a gente que escolhe entre se santificar e profanar. É a gente que escolhe entre, aleluia, andar na comunhão ou manter uma vida de pecado. Deus, Ele dá o direito de escolha. Deus, Ele deixa para comigo e para contigo a liberdade, que é o livre-arbítrio de você fazer o que a gente quer. Subir ou descer, entrar ou sair. Só que a ilusão das coisas que se encontrava fora da casa do Pai, a ilusão das coisas que se encontrava no mundo, tinha enchido o coração do filho pródigo. E agora, aleluia, tudo que ele precisava não estava fora, estava dentro. Só que agora as coisas que estavam dentro da casa do Pai, para ele tinha perdido o valor. Para ele não tinha mais importância. Ele queria desfrutar das coisas de lá de fora. Ele queria experimentar as coisas, aleluia, que muitas das vezes o olho do pai dele não iria se agradar. É tanto
que ele não vai gastar o dinheiro desordenadamente perto do Pai, à vista do Pai, aos olhos do Pai, não. Ele vai para uma terra bem longínqua. Mas nós paramos para observar, existe o Pai biológico, aquele que faz e que cria, e existe o Pai divino e o Pai celestial. Só que dos olhos do Pai biológico, alguém pode fugir, ir para longe e se esconder. Mas aos olhos do Pai divino e celestial, não tem buraco que o Pai não enxergue. Ah, pastor, eu me escondi no submarino. Deus viu Jonas nas entranhas do peixe. Ah, pastor, eu me escondi no monte. Deus viu, aleluia, todos aqueles que subiram no monte, até dentro da caverna, Deus enxergou Davi. Então não tem nada oculto que Deus não possa enxergar. O Hebreu diz que todas as coisas estão nuas aos olhos do Senhor. E o sábio Salomão, em Provérbio 15:3, está escrito que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bem os maus. Só não consegue fugir da visão do Pai do céu. E agora vai ser gerado algumas consequências na vida dele, igreja. A consequência que, querendo ou não, eu e você querendo aceitar ou não, pelo ato de rebeldia, ele pedir a herança com o Pai vivo, não é um ato de obediência, não é um ato de conceito, não é um ato de princípio, é um ato de rebeldia, que ele está fugindo do princípio familiar. Ele está fugindo, aleluia, da cobertura do Pai, igreja. E o que me chama a atenção, que há pouco tempo ele encontra a felicidade. Porque muitas das vezes tem pessoas que dizem assim, olha, o dinheiro não traz felicidade. E outras pessoas dizem assim, não se preocupe, eu quero o dinheiro e a felicidade com o dinheiro eu procuro. Ele vai esvaziar a sua alma. Deixa eu ver se também entendendo isso aqui. Ele vai se encher do ego e das coisas que ele procurava fora da casa do Pai. E dentro dele vai criar o rombo, o vazio, porque nada preenche a presença do Pai na vida de um ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. E lá fora, enquanto havia aquilo que o Pai tinha liberado sobre ele, pessoas o cercavam. Observe que há um dito também lá fora, no tempo da prosperidade e da abundância. Se você for uma pessoa abençoadora, mão aberta, que gosta de beneficiar outras pessoas, você vai ser uma pessoa que, enquanto você tiver, sempre você vai estar cercado. Enquanto você estiver abençoando, muitas pessoas vão estar ao seu lado. Bastou terminar, bastou a fonte secar, bastou esvaziar, bastou terminar, aí Deus vai lhe mostrar de verdade quem é e quem não é. E quando termina, aqueles que o arrodeavam, o interesse daquilo que ele tinha possuído, que o Pai tinha lhe dado, começa, aleluia, a se sair dele. E o que me chama a atenção é que coisa que ele não fazia na casa do Pai, ele vai fazer lá fora. Por que, pastor? Ele abre a boca para dizer, olha, na casa do meu Pai tinha trabalhadores em abundância. Ele nunca abriu a boca para dizer que na casa do Pai ele trabalhava, pastor Félix. Ele falou que na casa do Pai tinha funcionário aos seus serviços, porque na casa do Pai ele não precisava trabalhar. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, mas lá fora ele começa a trabalhar. Olha para cá, quantas das vezes antes de você servir a Deus, lá fora a gente trabalhava para tanta coisa, e passa a servir a Deus, chega na casa do Pai, não quer fazer nada para o reino do Senhor. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Bendito seja o nome do Senhor. Porque na casa do Pai ele não fazia nada, mas lá fora ele começa a trabalhar. E agora, aleluia, ele começa a apacentar os porcos. Só que teve fome na terra. E essa fome, o seu intestino, o seu estômago, almejou comer das bolotas que o porco comia.
Agora, igreja, isso aqui me chama muito a atenção. Enquanto na casa do Pai tem abundância de pão, lá fora ele se depara almejando comer as colotas dos porcos. Agora vai entrar nele o valor do arrependimento, igreja. Uma coisa eu vou lhe dizer com muita propriedade: só conhece o valor do arrependimento aquele que fez um erro muito grave e sente a dor do arrependimento dentro da vida, dentro da alma. E aqui agora ele vai abrir a boca, aleluia, e começa a dizer: eu me levantarei, retornarei à casa do Pai. A ação e a prática que ele tomou dentro da casa do Pai fora trouxe remorso, trouxe uma atitude que agora ele se arrepende, ele vai se levantar. Escuta isso aqui com muita atenção. Lá fora ele perdeu a dignidade, lá fora ele perdeu a autoridade, conseguiu arrancar dele. O que, pastor? Ele não perdeu o endereço da casa do Pai. Ô glória, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu, aleluia, o endereço da casa do Pai. Ele não pediu informação para voltar para a casa do Pai. Ele não colocou no GPS, não mandou o Pai mandar a localização, porque o caminho que ele foi, ele sabia o caminho. Deixa eu ver se tem alguém aqui comigo. O caminho que ele foi, ele também sabia o caminho de volta. Outra coisa que faz com que o filho pródigo retorne para a casa do Pai, ele abre a boca para dizer assim: olha, igreja, lá os trabalhadores têm pão em abundância. A bolota dos porcos fez ele ter saudade do pão que servia na casa do Pai. Eu vou falar de novo para ver se tem alguém entendendo isso aqui, ó. As bolotas dos porcos fez ele ter saudade do pão que servia na casa do Pai. Pode observar todos aqueles que saíram de dentro da casa do Pai, onde a gente vai falar de Jesus para ele, onde a gente vai evangelizar ela, ele era sempre abre a boca para dizer: ah, como eu tenho saudade daquelas mensagens, ah, como eu tenho saudade daquelas pregações cristocêntricas, ah, como eu tenho saudade da presença do Senhor, ah, como eu tenho saudade daqueles cultos avivados, ah, como eu tenho saudade, aleluia, de baixar no mistério, na presença, aleluia, do Deus Pai Todo-Poderoso. Perdendo ele também a sua identidade, ele abre a boca para dizer: eu me levantarei, irei até a casa do meu Pai. E ele automaticamente ele diz assim: ó, Senhor, aleluia, pequei contra o céu e pequei contra ti, meu Pai. Ele está falando com o Pai dele quando ele regressa e reencontra o seu Pai. Ele não abre a boca dizendo: pequei só contra ti. Ele diz: pequei contra o céu e pequei contra ti. E por que primeiro ele diz que pega contra o céu? Porque antes de ele pegar a fazenda, o céu viu um pecado que já tinha nascido dentro do coração dele. Será que tem alguém aqui? Antes de ele sair da casa do Pai, o céu já tinha visto o desejo que tinha entranhado dentro dele. Antes de ele arrumar as malas e ir embora, o céu já sabia para onde ele estava indo e o que ele iria fazer. É por isso que ele abre a boca para dizer: aleluia, que eu pequei contra o céu. E depois ele diz assim, ó: e pequei contra ti, meu Pai, porque tem coisa, meu Pai, que o Senhor não viu, mas o céu viu. Bendito seja o nome do Senhor. Tem coisa que o Pai da terra não viu. No ano de 98 eu tinha 18 anos de vida. Eu fazia parte de uma quadrilha dentro do bairro do Arenoso, que eu tinha um vulgo, um apelido chamado Galo. Eu andava subindo e descendo Deus e viera naquela localidade com armas em punho, arma na cintura, pessoa de mau ídolo, pessoa de mau influência.
vendendo a maconha, comercializando a cocaína e negociando crack. E ali no ano de 98, eu vim do bairro do Arenoso. Se você quiser tirar uma foto, filmar, fique à vontade. Conhece alguém? Aí no Novo Horizonte, Mata Escura, Sussuarana, Tranqueiro, Lindorão, Cabula 6, Irmão Madeira, Candelária, Lajinha. Conhece alguém dessa região lá? Tira uma foto minha, manda pra lá. E pergunta se você conheceu esse rapaz. Ele dizia que era o galo do Morro do Borel, no bairro do Arenoso. Vão me contar coisas que eu não posso contar. Hoje eu só conto que o nome de Deus é glorificado. Porque não é Jesus, já jogou no mar do esquecimento. Eu passei 16 anos da minha vida no submundo da droga, do tráfico e do crime. Entrei em 94 e Deus me arrancou de lá no ano de 2010. Aleluia. Entrei com 14 e saí com 30 anos. E eu paguei um alto preço. O filho pródigo desejou as bolotas do Pocos e voltou para a casa do pai inteiro. Só que eu voltei para a casa do pai todo retalhado, todo remendado, todo cravado de bala, todo aberto de cirurgia. Várias platinas no corpo e vários projetos de bala no meu corpo. E ainda as marcas de queimadura. Eu tomei 25 tiros pelo 11. Eu fiz 19 cirurgias no meu corpo. Tomei 16 injeções hack na minha coluna. 3 anestesia geral. Respondi 9 processos na Justiça Baiana, tudo no artigo 57. Jogaram álcool no meu corpo, eu dormindo e riscaram fósforo. Eu acordei em chamas. Eu apaguei o fogo com os braços. Eu apaguei o fogo com as mãos. Bendito seja o nome do Senhor. A intensidade do fogo na região da barriga. A carne do braço esquerdo e direita desceu toda. As minhas mãos direita e esquerda tem marca de danificação e queimadura. O fogo subiu, quebrou o pescoço de um lado do outro lado. Essa orelha encolhida. Eu tinha que fazer 3 drenagens para não ter que amputar a própria. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso. Os 25 tiros que eu tomei foi 2 rajadas. 7 de maio de 2003. Eu tomei 5 tiros, pegou todos 5. 7 de outubro de 2010. Eu tomei 20 tiros, pegou mais 6. Um mosquito entortou esse dedo para cá. Hoje esse dedo é torto, deficiente, danificado. Eu tomei um tiro no cara que soltou uma bala alojada aqui, ó. Eu estou pegando nela. Ao terminar aqui minha oportunidade, se você quiser pegar, sendo homem ou mulher, local é próprio, não traz no escândalo, minha esposa está comigo, fica à vontade. Eu tomei um tiro na minha clavícula esquerda. Eu tenho uma pratina de 9 parafusos, cirurgia de 12 pontos, a bala entrou aqui, são nas costas. Eu tomei um tiro no braço que entrou aqui, saiu aqui. Tomei um tiro na cabeça aqui, ó. Vai pra cá, ó. Essa bala aqui era para estourar o crânio, miolos e massa cefálica vir pro lado de fora. Mas o grandão da Galileia sabe fechar a cova, cortar o laço e 7 de outubro de 2010 eu tomei mais 20 tiros, pegou mais 6. Eu quase perdi a minha visão direita, a bala entrou aqui, ó. Tomei um tiro, a bala entrou aqui. E essa bala entrando aqui, saiu do outro lado da cabeça, atrás da orelha aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor. Tomei um tiro, raspou na minha perna direita. Tomei um tiro, cá nas costas, que perfurou meus 2 pulmões. Tem um buraco de um dreno aqui, um buraco de um dreno aqui. A minha barriga aberta, no pé do bígado tórax, uma cirurgia de 18 pontos. Cirurgia de duplicação de órgãos. Cheguei a entrar em óbito por um período de 12 minutos. E eu tomei um tiro no meu pé esquerdo, que me trouxe isso daqui, olha pra cá, ó. Hoje eu tenho um dos membros do meu corpo amputado. A minha perna esquerda é amputada, o 4 dedos abaixo do joelho. Ora, quem diga que isso aqui é prótese ou perna mecânica é minha, eu boto o nome que eu quero. Quem concorda na glória? Pastor, não é o nome disso aqui? Isso aqui é fruto de rebeldia e sequela de desobediência. Porque o Deus que eu sirvo é especialista em pegar o brabo, é especialista em pegar o rebelde, é especialista em pegar o desobediente e é especialista em pegar o valente. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Tomei um tiro na barriga, a barra entrou aqui e saiu cá do outro lado. Olha pra cá. Eu acordei em chama, apaguei o fogo com os braços, com a mão. Não é próprio, pastor. Não traz no escândalo pra cá. Olha a bagaceira. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau profundo. Acordei em chamas. Ó. Isso aqui é um enxerto grandão. Ó. Vendo aqui, pastor? Um enxerto grandão. Eu tenho outro enxerto grandão do lado de cá. Tem outro enxerto do lado de cá. Ó pra cá. Isso aqui também é um enxerto. E esse buraco aqui é de bala. A bala entrou aqui, só aqui. A minha barriga aberta, do pé do bígado até o tórax, até o 18 pontos. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. 9 processos eu respondi na Justiça Baiana. Tudo no artigo 57. Que quer dizer assalto à mão armada. Eu fui preso várias vezes na 12ª delegacia no bairro de Itapuã. Fui preso na delegacia da Doutor, no bairro do Pelourinho, na delegacia do Turismo. Fui preso na 9ª delegacia no bairro da Boca do Rio. Fui fazer um assalto em Conceição do Belté do Rio. Por lá mesmo eu fiquei hospedado no complexo policial. Eu tirei 2 detenções lembro de muito na Mata Escura. Um ano dormi no presídio anexo. E um ano 2009 no presídio Salvador, conhecido como a Vera.
A polícia, quando invadiu o bairro do Arenoso, eu andava pulando lá de Rebanceira para correr e me esconder da polícia. Mas está escrito em Gálatas 5:1, está pois a liberdade em Jesus Cristo, que já nos libertou. Hoje eu não corro na PM, não me escondo da Roberta, aperto na mão de me prender e nem a civil me jogar na bala. Sabe por quê? Porque hoje eu e a igreja só para Deus é o Cordeiro de Deus. Eu digo que seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso. A minha avó orou 16 anos pela minha vida. Aleluia. A minha avó orou 16 anos pela minha vida. A minha avó aceitou Jesus com 23 anos. No dia 17 de abril de 2017, Deus leva ela da terra com 93 anos. A velhinha ficou 70 anos firme e nunca se afastou. Quando Deus recolhe ela da terra, eu aceitei Jesus em 2010 no leito de hospital, em um processo de dor e sofrimento muito intenso. Eu já tinha 7 anos na presença do Pai, e eu já era pastor, e já estava casado, quando Deus, aleluia, arranca minha avó da terra. E a minha avó ficou 70 anos firme na presença de Deus, e nunca se afastou. E ela sempre falava com minha mãe, que eu era uma promessa desde o ventre, que eu seria o sacerdote da família dela. A família nunca acreditou. A família chegava para minha mãe e dizia: Dona Valorice, conhecida como Dona Nice, aleluia, você botou essa praga no mundo só para trazer vergonha para a família, para trazer sofrimento ao seu coração. Eu era nomeado por vários nomes. Eu era nomeado como o povo sujo, a ovelha negra, bendito seja o nome do Senhor, e outros que eu não quero nem recitar o nome. Quantas mães de família olhavam para o filho e diziam: afasta daquela alma cebosa, bendito seja o nome do Senhor, vai te levar para caminhos tortuosos. Mas hoje, as mesmas como me dizem assim: dá para mencionar pela vida do meu filho, bendito seja o nome do Senhor, porque aonde abundou o pecado, superado pela graça de Deus. Esse mês passado, está com o fixador no pé em 3 lugares, e o pai resolveu algumas coisas da família. Tudo quem resolve é eu. Só que eu era o filho ao qual a família dizia: não manda ele vir aqui não. A minha tia dizia para minha mãe assim: ó, diga a ele para não pisar na porta da minha casa. Ele é valentão, gosta de guerra, gosta de criar problema. Daqui a pouco está aqui na minha casa, a polícia invade, uma quadrilha rival vem, pega ele, e alguém da minha família pode respingar uma consequência. Eu não tiro eles também da razão, de acordo com as escolhas que eu tinha tomado para a minha vida. Mas hoje, para a glória do nome do Senhor, o pessoal me liga, como eu levo um ano sem ir na casa de um. Aí fica chateado se fizer um almoço e me convidar e eu não for. Aí fica aborrecido se fizer um aniversário e antes de partir o bolo, eu não estiver lá para orar. Porque está escrito em 1 Samuel 2:8, Deus é aquele que pega, arranca, levanta e tira do monturo do extremo necessitado e coloca para se assentar no meio dos príncipes das princesas. Só que o filho pródigo veio com as 2 pernas e a dor foi que me carregou. Quer alguém entendendo aqui? Eu quero saber se você está entendendo. Porque maior o tamanho, quanto maior foi a rebeldia, maior será o processo do sofrimento. E muitas das vezes, sabe o que é, meu pastor, que faz com que muitos filhos pródigos não retornem? Eu vou lhe dizer, é porque muitos filhos pródigos sabem o que é certo, mas só quer fazer o que é errado. Não, tem meia dúzia aqui, eu quero ver se todo mundo está na casa, eu vou falar. É porque muitas das vezes o filho pródigo e a filha pródiga sabem tudo que é certo, mas só quer fazer o que é errado. Pastor, aí agora você não falou nada. Eu falei: não, a humanidade sabia que o certo era Jesus. E por que escolheu Barrabás? Não, eu quero saber se tem alguém aqui na casa. A humanidade sabia que o certo era Jesus. E por que escolheu Barrabás? Judas sabia que Jesus era o certo. E por que escolheu 30 moedas de prata? Porque tem ser humano que sabe o que é certo, mas ama querer fazer o que é errado. Mas nessa noite o certo é você retornar para a casa do Pai. Nessa noite o certo é você regressar. Glória, glória. Cadê Miguel? Vem cá, Miguel, adorar o nome do Senhor. Bendito seja o Rei dos Reis e do Senhor. Eu quero estar orando pela sua vida.